Então, prosseguindo, né? Porque a marcação do cubismo. O cubismo, poxa vida, aqui já é uma marcação um pouco diferente. Já tem elementos de uma consistência. Vamos ver se eu vou conseguir fazer as traduções aqui. O cubismo. É porque falar do cubismo traz um moço, né? Pablo Picasso. Tem que falar do Pablo. Tenho que falar do Pablo. Tem que falar. É um gênio. Olha para vocês verem o que eu estou dizendo. Se rirem de mim, eu brigo com vocês. Eu assumo. Eu assumo. Eu assumo. Ele é genial. Ele é genial. Ele é muito bom. O cara é muito bom. O cara, ele é muito bom. Pronto. Posto isso, agora eu espero que vocês me deixem trabalhar. Agora eu espero poder trabalhar. Já reconheci a genialidade desse moço. Gênio. Gênio. E o Pablo é uma dessas muitas almas aflitas. O que eu estou chamando de alma aflita é a inquietude. É a movimentação, é os caras que têm uma percepção, um olhar do mundo, um olhar do real, que é muito diferente de como nós estamos vendo. Mas muito diferente. Ele traz uma abordagem que hoje talvez a gente esteja aproximando mais do que é esse cubismo, uma fragmentação mesmo do real. Nada é inteiro, nada é permanente, nada é eterno, nada é assim mesmo. E por mais que esses caras tenham vivenciado isso no período de 2 guerras, e as guerras, os escombros, as mutilações, tudo isso ajude na reflexão e no entendimento de que a realidade é cortada, fragmentada, o olhar de uma inteireza não pode ser dado e não vai ser alcançado, as coisas têm multiplicidades. Eu acho, vendo esse movimento lá atrás, com os olhos de hoje, que ele se aproxima muito do nosso tempo e da nossa época. Seres fragmentados, seres cortados, seres amputados. Somos alguns só cabeça, outros são só pênis, outros só são vagina, outros são só perna, outros são só bunda, outros são só braço. Alguns não, acho que a maioria de nós, né? Então a gente tem um endereço no e-mail, a gente tem um blog, a gente tem sei lá como é que chama essa página no YouTube, um canal, a gente tem as mídias sociais, às vezes com o número de telefone, às vezes com 2, um para o Telegram, outro para as mídias, outro para o WhatsApp, outros para o Signal, e assim sucessivamente, alguns com tudo isso. As fragmentações nossas são inúmeras. As nossas ambiguidades e divisões são múltiplas. Mademoiselles de Avignon e tantas outras caracteres e caracterizações feitas por Pablo e Break e alguns outros, muitos, representam muito da nossa época, mas eu estou focando aqui no Pablo. Aquelas telas, aqueles seres, ou aquela
perspectiva de olhar pode nos auxiliar a nos compreender. Olha, temos fragmentações, temos cenários recortados, colados, divididos, aparecendo em lugares diferentes do que habitualmente esperávamos. Movimentos assim. E esse cara está vendo isso lá atrás. Esse cara está documentando isso lá atrás. Esse cara está conversando sobre isso lá atrás. E esse cara está nos trazendo uma forma de olhar o mundo que assusta. Assusta por dois motivos. Um, somos mesmos muitos e cada vez mais. E se o mais importante, não sabemos sobre isso e não sabemos disso. Queremos esconder isso. E alguns simplesmente vê, simplesmente capta, simplesmente sente, simplesmente aprofunda o olhar. Então o olhar desses artistas, o olhar desses pintores, o olhar desses caras, eles vão antecipando, ao mesmo tempo dialogando e antecipando, isso que é o bonito. E quando não é bonito, faz trágico ou se torna trágico. Aqueles que conseguem dialogar com o seu tempo, mesmo estando conversando com outros lindos, ganham notoriedade no seu tempo e são lembrados por nós décadas depois, séculos depois. A maioria não consegue diálogo com o seu tempo. A obra deles é um porvir, é um para daqui a pouco, é um para um amanhã. E esse amanhã, às vezes, está sobre escombros nos quais a gente não vai ter acesso ao que esses caras fizeram. Então, eles estão perdidos por aí. Muitos brilhantes e sensacionais passaram, nós os perdemos. Provavelmente não os vamos recuperar. Não tem problema, eles fizeram a obra dele. Estão aí prontos para renascer, se já não renasceram de novo. De todo modo, ser existencialmente nesse lugar no qual essas aflições habitam o teu ser e você não encontra um diálogo com o seu tempo e não com os seus, é desesperador. Graças a tudo, graças a todos no caso de Picasso, é graças a ele mesmo, Picasso, né? Picasso. Ele e tantos outros conseguiram esse reconhecimento, mas eu ainda acredito que grande parte das obras desses caras é um agora, ou podem ser lidas ou atualizadas nesse momento. E a atualização para uma hora. Guernica já é quase batido. Guernica eu sempre passava lá para os meus alunos, justamente falando do olhar, o olhar filosófico. O olhar filosófico enquanto talma, espanto. Né? Como é que isso nos motiva? Como que a gente, dentro de uma mesma realidade, a maioria passa. Outros fazem arte, alguns fazem ciência, alguns aceitam a religião, mas a arte, a ciência, a filosofia, ela é um movimento desse assombro, ele é o movimento desse espanto, desse inicial. É por aí que a gente sempre caminha. E Guernica é muito dessa representação. O espanto sobre uma barbaridade que acontece. E aí esse cara, no seu tempo, faz uma retratação que mostra a barbárie e a fragmentação dessa barbárie
ou a fragmentação desses homens capazes desse nível de barbárie, que nós nunca vimos, né? A ideia de totalidade nazi-fascista é, ao mesmo tempo, uma totalidade e uma visão extremamente recortada, fragmentada do real, fora das minhas apreensões, fora das minhas denominações, fora das nossas marcações arianas, não existe absolutamente nada. Temos aqui nós superiores e todo o restante muito abaixo, que inclusive deve ser exterminado, pode ser exterminado. Esse nível, temos diversos filósofos que esboçaram e disseram, mas Picasso, na sua obra, ou na sua sequência de obras, aí pensando só nas iconográficas mesmo, uau! E ao mesmo tempo que ele está falando isso, então, lá na marcação de uma Primeira Guerra e de uma Segunda Guerra Mundial, especialmente de uma segunda, ou antecipando esse olhar, essa perversidade, já que Guernica, eu creio que é de 39, né? Algo assim. Enfim, ou de 37, não lembro. Essa antecipação mostra muito claramente o que é essa ideia fascista, o que é essa ideia nazista. Que fragmentação de homem e de ser é essa? E até que ponto isso pode ser desenvolvido e levado? E aí nós estamos em 2021 e podemos pensar em 2018 com Trump, com Bolsonaro, com diversos outros movimentos aí de extrema-direita, ganhando fôlego, peso e massa, volume novamente. E parte desses movimentos é essa fragmentação da minha percepção e do meu olhar. Eu passo a acreditar com certeza de que aquilo que eu estou vendo é a realidade. Seja de forma realista. E eu não consigo observar o tanto dos meus sentimentos que migram para isso que eu estou concebendo como real. Eu acho que eu estou vendo a realidade mesmo com uma isenção e uma neutralidade absoluta. E aí os artistas ficam nos mostrando, ou eles podem nos ajudar a ver. Ou tem aí, migrando para o teu ser, ou migrando do teu ser, uma subjetividade no qual você acredita que está olhando para o real, para os fatos, mas já não tem mais fatos nenhum. Nós temos as pinceladas da subjetividade construindo um novo cenário. Impressionistas. Eu chego nesses pontos assim dos paradoxos e vou parando e vou abrindo outro, porque eu realmente não tenho respostas. Tenho impressões também. Impressões de que cada um de nós está muito preso às suas tintas, às suas cores, às suas próprias texturas, acreditando com muita veemência que esta é a realidade. E artisticamente, por mais convictos que estejamos e sejamos, é sempre bom lembrar, isto não é um cachimbo, que é o surrealismo, que eu vou falar um pouco agora, conversando com René Magritte, conversando com o mestre, esse eu tenho um amor especial, Salvatore, Salvador Dalí. Então nós vamos agora, nesse próximo aí, conversar um pouco sobre o surrealismo. E pelo que eu estou vendo, vamos fazer mais o surrealismo e mais um integrando quase tudo isso e fazendo um fechamento, espero eu,
né? Eu não mando quase nada. Eu fico aqui quase fazendo um telepronto, né? Eles vão me mostrando algumas cenas, algumas imagens das cenas que eles me mostraram que eu não posso deixar. Van Gogh, né? Van Gogh é muito dessa representação, dessa impressão, desse universo interno que transpassa todo para a realidade. Não tem mais realidade, tem só o que eu sinto. O real é o meu sentir. O real é esse desespero exacerbado que eu sinto na minha alma, das coisas que eu vejo, das coisas que eu capto, mas eu não capto e vejo, gente, dessa maneira calma, cordial e tranquila, como se eu tivesse aqui com 300 casacos de pele. Eu sinto a realidade como se o meu ser tivesse ao avesso, virado. Já vi uns seres assim. Meu Deus do céu. Não sei como aproximar deles. Os movimentos que eu tento fazer com eles é, moço, você tá ao avesso. Óbvio que você é um cara que vai ficar irascível, óbvio que você é um cara que vai gritar toda hora. Uma coisa é eu tocar na sua pele. Aqui, ó. Tá doendo? Não, tá de boa. Pele. Outra coisa é o cara tá ao avesso. E eu fazer esse movimento aqui, ponto. Nossa senhora, eu toquei o coração dele. Direto. Puf. Van Gogh é muito isso. É esse ser ao avesso. Então o que ele transpassa é toda emoção. Aquela pintura é uma pálida representação da intensidade desse ser. Um ser que pintou nebulosas, gente. Poxa, o cara pintou as nebulosas, meu amigo. Ninguém tinha aquela visão de como eram mesmo esses astros. Os caras vão lá e fazem aquela noite estrelada. Aquilo lá é uma representação muito icônica, que você olha e fala assim, nossa, o cara não consegue pintar a noite. Olha que merda de artista é esse. Estou pensando numa perspectiva realista. A gente pinta a estrelinha toda bonitinha, irmão. Aí chega um ser que quer se denominar artista e faz uma jossa dessa aí que é que a gente compra. E depois, obviamente, de 30, 40, 50, 100 anos, e daqui a pouco mais ainda, porque tem detalhes da obra que são mais impactantes ainda, é possível ouvir naquelas obras um monte de coisa, tem gritos ali profundos e abissais, desesperadores, quase que como o grito mesmo do Munch, outro também, mas esse que conseguia mais conter, fazia movimentos mais contidos, transpassava essas suas aflições, mas colocava na tela e a tela dava conta, respirou, volta e tá na vida. Van Gogh, a vida era pouca. Cortar a orelha, gente. Cortar a orelha nem dói. De tamanha exacerbação dessas movimentações. Mas enfim, era isso que eu precisava te falar, que estava no telepronto. Amo esses caras. A gente precisa respeitar porque tem diversos deles andando por aí. Diversos desses caras estão nascendo no Brasil, nas periferias brasileiras. Alguns discípulos diretos e alguns os próprios. E a gente está dando tiro de escopeta. A gente está usando de bala perdida nesse pessoal todo. Eles nasceram pretos demais, eles nasceram gays demais, eles nasceram mulherzinhas demais. Eles nasceram pobres e favelados demais. E a gente está dizimando o que nós temos de melhor. É impressionante. Do lado de cá, quando a gente vai vendo quem é que morre e como é que está sendo morto. Mas isso é papo pro surrealismo que nós vamos entrar agora. Vai embora não, fica aí. Se for embora porque já tá chataço pra caralho, volta depois, pede para outras pessoas verem. Essa parte da arte eu fico fazendo propaganda porque essa é importante. A gente precisa de muita arte. A gente precisa de valorizar
muito os nossos artistas. E nós precisamos de valorizar demais os espaços artísticos que nós temos matado dentro da gente. Então, pintar, escrever, compor, dados de semiose que a gente chama em filosofia clínica. Olha, restabeleça o seu e vai fazer. Isso traz um alívio existencial que vocês nem imaginam. Beijos. Aperta aí que nós vamos falar um pouco do surrealismo.